Olá, alunos de Geometria B. No vídeo anterior, nós fizemos troncos de pirâmides, certo? Vimos que com prisma não funcionava traçar uma seção paralela à base. Olhando agora para o cone e para o cilindro, a gente vai ter uma situação muito análoga, muito parecida. Então, eu tenho os dois sólidos aqui apoiados sobre um mesmo plano e fiz um plano paralelo a esse plano da base a uma certa distância, que é uma certa altura. O que acontece com o cone? No cone, eu vou gerar aqui uma seção, que vai ser uma outra circunferência, só que menor do que a circunferência da base. Eu vou criar aqui em cima, então, um outro cone e embaixo um sólido que não é um cone, que não é um cilindro, ele tem duas bases, mas não são congruentes. Então, essa parte de baixo aqui vai ser o tronco do cone, o nosso próximo objeto de estudo. Com o cilindro, já não acontece isso. A gente gera dois novos sólidos, mas são dois cilindros. Então, não tem nada para a gente estudar aqui a respeito dessa seção paralela à base no cilindro. Bom, vamos olhar então para esse tronco. O tronco do cone, ele tem uma base maior, uma base menor, tem uma área aqui lateral, tá? Eu vou chamar agora Bzinho, Bzão e Hzinho, né? A altura desse tronco. E em relação a esse tronco, eu quero saber calcular o seu volume, as suas áreas, né? E assim por diante. Bom, vamos começar com o volume. Eu coloquei aqui agora um cone oblíquo para a gente perceber que para calcular volume ele pode ser oblíquo, não tem problema, desde que a minha seção seja paralela à base. Então, tem uma seção aqui paralela à base. Isso vai gerar aqui uma nova circunferência de raio Rzinho. Estou chamando aqui Rzão, o raio da base original. E aí, vou mudar aqui as letrinhas, né? H1, a altura do cone novo, H2, a altura do cone original, Hzinho é a altura do tronco. Bom, para calcular o volume do tronco, V2 menos V1. Cone original menos cone novo. Volume de cone, 1/3 de πr² vezes H, onde R é o raio da base, H a altura do cone. Então, aqui eu tenho Rzão, H2, aqui eu tenho Rzinho e H1. O π sobre 3 eu posso colocar em evidência. O H2, assim como a gente fez lá na pirâmide, né? Eu posso substituir o H2 por H1 mais Hzinho, onde esse Hzinho aqui é a altura do tronco. Substituir aqui. E aí eu fico com uma fórmula que tem o Rzão, tem o H, tem o Rzinho, mas aparece esse H1 que eu não quero ter na minha fórmula, né? Porque o H1 é em relação a esse cone, eu não quero trabalhar com ele, eu quero trabalhar só com o tronco. Mas usando aqui a razão de semelhança, a gente sabe que H1 sobre H2, o nosso antigo Hzinho sobre H, né, a razão de semelhança, também é Rzinho sobre R, Rzinho sobre R, Rzão. A gente fez também essa razão de semelhança anteriormente, então não vou repetir aqui. Sempre que for um ente linear, a razão de semelhança segue linear. Né? Se fosse área, seria quadrado, se fosse o volume, seria cubo. Aqui é linear. Bom, substituindo o H2 por H1 mais Hzinho aqui, trocando as ordens, né, inverti aqui, multiplica cruzado, isola o H1, eu vou ter aqui o H1 em função do Rzão, do Rzinho e do H. Volto lá na fórmula do volume, substituo e tenho o volume em relação aos raios das bases e a altura do tronco. Altura do tronco, raio das bases. Então, o volume é πh sobre 3 vezes Rzão ao quadrado mais Rzão, Rzinho mais Rzinho ao quadrado. Então, simplesmente utilizando, né, os volumes originais, trocando o H2 por essa soma, utilizando a razão de semelhança, a gente chega na fórmula do volume do tronco do cone. Então, veja, era um tronco oblíquo, né? Então, a única condição era que a seção fosse paralela. Agora, para a área lateral, o que vai acontecer? Para a área lateral, a gente não vai trabalhar com o cone oblíquo. A gente já viu anteriormente que isso a gente não consegue calcular de uma forma fácil. Né? Então, a gente vai trabalhar agora com cone reto, para fazer as áreas. As bases paralelas. Então, estou trabalhando, por enquanto, só com bases paralelas. Tá? Vou chamar aqui agora ó, de G2, G maiúsculo 2, a geratriz do cone original, G1, a geratriz do novo cone,
e Gzinho a geratriz do tronco. Então, na minha fórmula, eu não quero que apareça esse G1, G2 aqui. Eu quero que apareça só a geratriz do tronco, quando eu for calcular a área lateral. Bom, mas a área lateral vai ser a área lateral do cone grande menos a área lateral do cone pequeno. Todo o cone, mas tira essa parte de cima. Diferença aqui das áreas laterais. Área lateral de cone, πRG. Π vezes o raio vezes a geratriz. Então, aqui aparece o Rzão G2, aqui aparece o Rzinho G1. O G2 é a mesma coisa. A gente sabe que é G1 mais Gzinho. Então, substituo lá, G1 mais Gzinho. Coloquei aqui já o G1 em evidência, no que vai aparecer aqui, porque é o G1 que eu quero tirar. Não quero que apareça nessa fórmula. Vou usar aqui ó, a razão de semelhança. O G é uma medida linear, né? Então, ele obedece à razão de semelhança linear, Rzinho sobre Rzão. Isolando o G1, trocando o G2 por G1 mais Gzinho e isolando o G1, está aqui o G1. E aí, substituindo na fórmula, a gente obtém aqui a fórmula para a área lateral do tronco. Então, a área lateral do tronco vai ficar π, Rzão mais Rzinho vezes G. Então, a semelhança com a área lateral do cone, né? É πRG, mas aqui é π, Rzão mais Rzinho vezes G. Os dois raios aqui para somar. A área lateral do tronco. A área total, agora eu vou somar a área lateral mais as bases. A área lateral mais as bases. Então, a área lateral a gente já calculou. E as bases aqui, πRzão, πRzinho ao quadrado. E aqui eu fico com a fórmula da área total. Então, a gente só junta ali o que tem de semelhante, né, para chegar nessa fórmula aqui. π vezes Rzão, que multiplica G mais Rzão, mais Rzinho, que multiplica G mais Rzinho. A área total do tronco de cone de bases paralelas. Bom, até agora a gente trabalhou, então, com bases paralelas. A gente passou uma seção nesses sólidos que era paralela à base. Só que lembra que para o prisma isso não gerou um novo sólido. Agora, se a gente traçar um plano que não é paralelo à base, aí a gente vai construir no prisma um tronco. Agora vai ser um sólido que não é uma pirâmide, não é um prisma. Então, eu estou trabalhando aqui da seguinte forma. Eu tenho um prisma triangular, a gente vai trabalhar com prismas triangulares, tá? O caso genérico, caso qualquer, né? A gente generaliza desse daqui. Mas vou trabalhar com o triangular aqui. Então, eu tenho um prisma aqui, ó, com essa base, esse triângulo aqui em cima, outra base. E aí, eu passei um plano aqui, ó, seccionando esse prisma, só que esse plano não é paralelo à base. Então, o que ele gerou aqui embaixo? Ó, que sólido que ele gerou? Tem uma base aqui, a base original, e tem um outro triângulo aqui em cima, ó, que não é paralelo ao da base. Então, isso não é um prisma. Também não é uma pirâmide, não tem um vértice com uma base. Em nenhum lugar aqui, né? São todos polígonos aqui, não tem um polígono que seja base com um vértice. Não é prisma, não é pirâmide. Então, esse sólido aqui que a gente vai chamar de tronco, aqui, ó, coloquei ele para cá, que a gente vai chamar de tronco do prisma, quando o plano não é paralelo à base, o plano que seccionou. Bom, eu tenho algumas medidas aqui agora, que eu vou chamar aqui de A, B e C. O que são essas medidas? São as arestas laterais do tronco. Agora, elas têm tamanhos diferentes. E a aresta lateral do prisma, todos têm a mesma medida. Mas quando a gente faz essa seção aqui, eu gerei aqui arestas laterais de comprimentos diferentes. E aí, em relação a esses elementos aqui, que eu vou querer calcular o volume desse sólido, tá? Primeiramente, vamos falar do volume. Bom, vamos lá. Ó, para fazer o volume, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse tronco em dois sólidos. Então, ele já era uma divisão, né? Ele já era uma divisão aqui de um prisma em dois sólidos. Mas agora, esse tronco, eu ainda vou dividir em dois sólidos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a menor das arestas aqui, ó. Então, no meu caso, é A que é a menor. Por esse ponto aqui, por esse vértice aqui dessa aresta menor, eu vou traçar um plano paralelo à base. Então, tá aqui, ó, tá a base aqui, passei esse plano aqui, ó, paralelo à base por esse ponto. Então, ele vai gerar uma seção aqui, nesse tronco, que é paralela à base. Eu estou gerando aqui, na verdade, aqui embaixo, ó, um prisma. Aqui embaixo eu tenho um prisma de base triangular, aqui e aqui. E aqui em cima, o que sobrou aqui em cima? Então, eu dividi em dois sólidos, um prisma, e aqui em cima, o que é aqui em cima?
Veja que aqui em cima tem um vértice, ó. Tem um vértice e uma base aqui, ó. Uma base quadrangular, né? Tem 4 lados aqui. Eu gerei uma pirâmide. Então, o vértice e a base de uma pirâmide. Então, eu dividi meu sólido em 2 sólidos que eu conheço. Então, a partir desses 2 sólidos é que eu vou calcular o volume aqui desse tronco, tá bom? Um prisma e uma pirâmide. Bom, aqui, esse prisma de baixo, ele tem a área da base lá do prisma original e tem a altura A. É um prisma reto, tá? Aqui, a minha pirâmide tem aqui, esse lado aqui dela mede B menos A. Aqui mede C menos A. Então, eu tenho esses 2 lados aqui. E esses 2 lados são paralelos, né? São as arestas do prisma, são paralelos. Bom, eu tenho aqui, na verdade, um trapézio, né? Um trapézio como base dessa pirâmide. Bom, vamos adiante aqui. Ó. Eu vou chamar aqui, ó, de H a altura desse trapézio. Veja o que acontece com esse trapézio. Ó. Esse lado aqui é B menos A, esse lado aqui C menos A, de acordo com o desenho anterior. Né? A altura desse trapézio eu posso medir por essa aresta aqui. Ó. Por quê? Esse plano que eu passei, ele era paralelo à base e era um tronco reto. Então, aqui eu tenho 90 graus. Ó. Aqui eu tenho 90 graus. Então, essa medida aqui é a altura do meu trapézio da base da pirâmide. Vou chamar de H1 a altura do triângulo aqui da base, ó, da base do prisma, né? Poderia passar aqui embaixo também esse H1, dessa pirâmide aqui de baixo. Bom, vamos ver como calcular, tá? Então, só tem esses nomezinhos ali, vamos ver como calcular. O volume, então, desse tronco é o volume do prisma mais o volume da pirâmide. O volume do prisma, chamando de S, que é a área da base, a altura do prisma a gente viu lá que é A, então o volume é S vezes A, base vezes altura, volume do prisma. O volume da pirâmide, como é que eu vou calcular o volume da pirâmide? O volume da pirâmide é 1/3 da base vezes a altura. A base dele é esse trapézio. A altura dele é que eu chamei aqui de H1. Ó. Veja que esse plano aqui de baixo, né, esse plano aqui, ele é perpendicular à base, ele é perpendicular à base dele, então a altura fica lá nessa face lateral dele, tá? Bom, então aqui eu girei ali a pirâmide para a gente enxergar direitinho a base, aqui é o trapézio, aqui o vértice da pirâmide. Então aqui, ó, aqui era uma aresta do prisma. Aí eu tracei a seção normal, então a seção normal é esse triângulo aqui de trás, ó. Eu tracei a seção normal, ele é um plano aqui perpendicular a essa aresta. Então, aqui a gente já tem uma perpendicularidade aqui. Além disso, esse plano aqui de trás ficou perpendicular ao plano da base. Então, se a gente girar aqui um pouquinho, ó, o que que acontece? A minha face aqui lateral da pirâmide, ela é perpendicular à base. Então, quando eu vou traçar a altura da pirâmide, a altura está nessa face. Isso que eu queria mostrar ali com aquela figura. Ó. Tá? A altura está aqui nessa face mesmo, que eu chamei de H1, a altura da pirâmide. Esse H aqui é a altura do trapézio. Veja que esse trapézio é reto também. Forma um ângulo reto aqui. Então, esse trapézio é reto, então a altura do trapézio eu também vejo aqui nesse triângulo. Ficou o H1 e o H aqui no mesmo triângulo. Ok, mas eu não quero usar aqui esses elementos. Eu quero melhorar essa fórmula e escrever em termos de S, de A, de B e de C. Eu quero o volume do tronco em termos dos elementos aqui iniciais do tronco, a base e as suas arestas laterais. Bom, o que a gente tem aqui? Ó? B1, a área do trapézio é o quê? Base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. Então, a base maior dele é B menos C. Tá aqui, B menos C. A base menor, B menos A. Aqui, C menos A. Vazinho aqui embaixo, né? Aqui, C menos A. Aqui é B menos A. A altura dele é o H que eu já tinha falado aqui. É o H. Então, B1 está aqui. B menos A mais C menos A sobre 2 vezes H. Bom, então o volume vai ficar S vezes A mais 1/3. Substituir o B1 aqui pelo que a gente achou aqui. E sobrou aqui, então, ó, esse H que apareceu aqui com o H1 que já tinha, H vezes H1,
e tem esse 2 aqui, ó. Esses elementos aqui, o que seria, ó? H vezes H1 sobre 2. Olha na nossa figura aqui, ó. H vezes H1 sobre 2. Isso é a área desse triângulo aqui, ó. A área desse triângulo aqui. H aqui é a base dele, H1 a altura dele, sobre 2, a área desse triângulo. Só que a área desse triângulo é a mesma área da base. Lembra que a gente traçou paralelo aqui, né? Então, aqui é a mesma área. Então, é esse H vezes H1 sobre 2, que eu vou substituir na minha fórmula. Então, colocando esse S em evidência, tirando o mínimo aqui, a gente vai ter que a fórmula do volume desse tronco de prisma reto, ele é área da base vezes a soma das arestas laterais sobre 3, a média aritmética das arestas laterais, A, B e C. Bom, a gente trabalhou com um prisma reto aqui. Aí a gente tinha um corte que não era paralelo à base. Mas agora eu quero generalizar um pouquinho e trabalhar com um prisma qualquer, um prisma oblíquo. O que acontece com um prisma oblíquo? Então vamos olhar aqui, ó. Eu tenho um prisma oblíquo, aí eu tracei um plano aqui que não é paralelo às bases. Veja que o triângulo que gerou aqui não é semelhante a esse, né? Ele está bem diferente. Então eu criei um tronco. Eu vou olhar aqui embaixo, ó, um tronco aqui embaixo, que eu quero também saber calcular o volume desse tronco, apesar do meu prisma ser oblíquo. Como que eu vou fazer isso? Então, eu tenho aqui as mesmas informações que a gente tinha antes. Se a gente tiver aqui o A, o B, o C, as arestas laterais, tiver aqui a área dessa base, como que eu consigo calcular o volume agora desse tronco oblíquo? Bom, a gente pode cair no caso anterior da seguinte forma. Eu escolho um ponto qualquer aqui de uma aresta, ó. Escolho um ponto qualquer aqui de uma aresta e traço uma seção normal. O que é uma seção normal? É uma seção aqui que é perpendicular à aresta. Eu tracei um plano aqui, ó, tracei esse plano aqui, que ele é perpendicular à aresta. Então, é perpendicular a todas as arestas, né? As arestas do prisma são todas paralelas. Então, eu achei aqui um triângulo. E agora, se a gente olhar só para a parte de cima ou só para a parte de baixo, tanto faz, a gente vai cair no caso anterior. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho, pensa num prisma original que tem esse aqui como base, ó, tem esse triângulo aqui como base, aí ele seria um prisma reto. Então, ele viria aqui, ó, um prisma reto, e aí teria o triângulo de cima aqui, igual a ele lá embaixo, né? Teria um prisma reto agora. E aí eu cortei com uma seção aqui que não é paralela à base. Então, olhando dessa forma, a gente cai no caso anterior. Para calcular o volume dessa parte aqui de cima, então não vou olhar para de baixo, tá? Vou olhar só para essa parte aqui de cima. Como que eu calculo o volume desse tronco? A gente acabou de ver. Seria a área da base vezes A mais B mais C sobre 2. Seria isso aqui, né? Só que agora não é ABC, ó. O A era toda a aresta aqui. Só que eu dividi essa aresta em dois pedaços, que eu chamei aqui de x1 e de x2. A mesma coisa para as outras, né? A hora que passou a seção, dividiu aqui essa aresta B aqui em dois casos, em y2 e y1 aqui. Então, nesse aqui de cima, as minhas arestas são x1, y1, z1. Então, o volume desse tronco aqui de cima tá aqui, ó. É esse volume aqui. E o de baixo, onde S, ó, veja que S, antes S era a área da base. Deixa eu voltar aqui, ó. S era a área da base do prisma. Agora, esse S é a área da seção normal, tá? Essa aqui é a área da seção normal, que eu estou olhando como sendo a base de um prisma fictício, né? Um prisma reto fictício aqui. E aqui embaixo eu tenho um outro tronco da mesma forma, né? Poderia pensar num prisma reto, e aí foi passado um plano que cortou ele aqui. Então, o volume desse tronco aqui de baixo seria S vezes a média aritmética das arestas. X2, Y2 e o Z2 lá atrás. Então, ficou a soma disso aqui. Só que colocando esse S em evidência, o que vai aparecer aqui? Ó? Sobre 3 vai ficar aqui x1 mais x2, y1 mais y2 e 1 mais e2. Mas o que é x1 mais x2? É o A. O que é y1 mais y2? É o B. Z1 mais Z2 é o C.
Então, olha aqui, ó, caiu na mesma fórmula do anterior, do tronco lá do prisma que era reto. Só a diferença que a gente tem que pensar é aqui, ó, esse S é a área da seção normal e não a área da base do prisma, né? Porque o meu prisma aqui oblíquo, ó, essa área aqui, vou até chamar de outro nome, vou chamar de S'. Essa área não é a área que vai entrar lá no cálculo do volume, é a área de uma seção normal. Mas se eu guardar que é a área de seção normal, eu posso utilizar isso aqui também, ó. Porque esse S, se eu traçar uma seção normal, a área da seção normal também vai ser S. Então, eu posso guardar esse S como sempre sendo a área da seção normal. Então, em qualquer caso daí da série. Para finalizar, tronco de cilindro. Então, a gente viu também que se a gente fizer uma seção paralela à base do cilindro, a gente não construi um tronco. Mas se a gente fizer seções que não são paralelas à base, aí a gente constrói aqui um sólido que a gente vai chamar de tronco. Ele já não é mais um cilindro. Eu fiz em cima e embaixo o corte, tá? Fiz em cima e embaixo. Pode ser só em cima, pode ser só embaixo, mas eu já fiz os dois aqui e quero calcular o volume agora desse novo sólido aqui, desse tronco. Chamei de Rzinho o raio do meu cilindro e eu vou chamar aqui, ó, essa distância entre os centros aqui de eixo. Vou chamar aqui de E, de eixo. Veja que quando a gente faz essa seção, o meu cilindro era um cilindro circular reto, tá? Era um cilindro circular reto. Quando a gente faz essa seção, a gente obtém aqui uma elipse. Então, aqui é o centro da elipse. Aqui também é o centro da elipse. Bom, para calcular o volume, a gente vai usar uma artimanha aqui, né? A gente vai usar o seguinte. Por esse centro aqui, por O1, eu vou traçar um plano perpendicular ao eixo. Traçar um plano aqui perpendicular a esse eixo. Nesse plano perpendicular, eu obtenho essa circunferência azul aqui. Essa circunferência azul. Faço a mesma coisa lá embaixo, mas vou olhar aqui em cima. Quando a gente traça essa circunferência aqui, ó, eu obtenho agora um cilindro, né? Aqui nessa parte de cima é um cilindro circular, aqui eu obtive uma circunferência. Mas se a gente olhar para a área lateral, ó, a área lateral que apareceu aqui, ó, entre esse azul e esse rosa, ele não fazia parte do meu tronco. O meu tronco era rosa, né? O azul aqui é o cilindro que eu estou criando. Essa parte aqui não fazia parte do meu cilindro. Eu estou colocando ela aqui agora, não fazia parte do meu tronco. Estou colocando ela no meu cilindro. Mas, por outro lado, eu estou tirando essa outra parte aqui, ó, entre o azul e o rosa, né? Essa área lateral aqui eu estou tirando. Essa área daqui e essa área daqui, elas são iguais. Então, quando eu vou calcular a área lateral, ao invés de usar esse rosa, eu posso usar esse azul aqui, que daí é um cilindro, que daí eu sei calcular a área lateral. Tá? O que eu estou tirando aqui, eu estou colocando aqui, então eu consigo calcular a área lateral fazendo essa artimanha. Aqui embaixo fiz a mesma coisa, tá? A parte aqui, ó, que não fazia parte do tronco, vai fazer parte do cilindro. A parte aqui que fazia parte do tronco não vai fazer parte do cilindro, né? Uma coisa compensa a outra. Traçando aqui, ó, daqui para cá e daqui para lá, tá? Bom, a área lateral, então, desse tronco, do tronco rosa, deixa eu voltar aqui nessa figura, né? A área lateral desse tronco rosa eu posso calcular como a área lateral desse cilindro azul, que é 2πr vezes E. O que é esse E, né? Era 2πr vezes G, 2πr vezes H. Isso era para cilindro. Esse E aqui ou era a giratriz, ou era a altura, para cone reto. Né? Mas esse E aqui é o meu eixo. Né? A altura do cilindro novo ficou o eixo aqui do meu tronco. E o volume? O volume também. Tudo que saiu aqui, ó, pensa que aqui tem água, né? Esse azulzinho é água. Ó. Pensa que aqui é água. A quantidade de água que cabe aqui é a mesma quantidade de água que cabe aqui. Né? Pensa que ele é esse azul e aí você levantou, né? Levantou aqui. Dá exatamente o mesmo volume. Então, o volume do tronco vai ser o volume do cilindro, que eu posso calcular como πr ao quadrado vezes E, ou base vezes altura, né? Base vezes altura. A altura agora é E, então a gente tem também o tronco facilmente calcular. Veja que para cilindro a gente vai trabalhar só com o cilindro reto, né? Porque se a gente tivesse um cilindro oblíquo, o que ia acontecer? Mesmo que a gente faça uma seção, se a gente tiver um cilindro oblíquo, né? Mesmo que a gente faça uma seção assim para ficar reto, para ficar um cilindro reto, essa seção que a gente passa agora não é mais uma circunferência, é uma elipse.
Então, o cilindro oblíquo não vai funcionar, tá? Porque se a gente fizer isso, vai aparecer elipse. Não vai dar para a gente calcular. Com isso, a gente finaliza o estudo sobre os troncos. Tem lá já uma lista de exercícios. Se tiverem dúvidas, postem no fórum. E bons estudos!